Mais uma vez a paz do Senhor para todos. Graças a Deus tivemos 3 dias de festa maravilhosa. Foi uma bênção. Cada pastor, presbítero que esteve aqui, que pregou, trouxe palavras maravilhosas, palavras abençoadas. E hoje é o último dia, o dia de encerramento. Daqui a pouco teremos a Santa Ceia do Senhor. E o tema da festa é crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre isso, de uma maneira um pouco diferente. E antes de mais nada, eu quero explicar para você o que é a graça. Qual o entendimento que nós temos que ter da graça? Que graça é essa que a palavra do Senhor se refere? O versículo diz: crescei na graça e no conhecimento. Amém? Eu vou pedir até para você não abrir a Bíblia, se você quiser acompanhar, mas eu tenho que ser rápido, porque nós vamos ainda falar bastante sobre isso. Nós vamos ter o momento de Santa Ceia, teremos ainda adoração, oração. Eu não gostaria de terminar hoje o culto muito tarde, porque eu sei que muitos vão trabalhar amanhã. Mas vamos ler pelo menos o tema da festa. Então abra sua Bíblia, 2 Pedro. Você vai lá em Apocalipse e volta. É muito mais fácil você achar. Temos Apocalipse, depois terceira epístola de João, segunda epístola, primeira epístola, aí sim, segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 16. Do 16 ao 18, nós vamos falar sobre o tema da festa e vamos trabalhar sobre isso hoje. E a pregação ela vai ser um pouquinho extensiva, então por isso que eu quero ganhar tempo. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Então diz assim, segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 16, diz assim: ao falar desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de se entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos ou tenham cuidado, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descascais a vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Em outras palavras, tanto agora quanto para sempre. Amém? Glória a Deus. Mas pastor, fala sobre a graça e o conhecimento. Bom, eu vou fazer um resumo bem sintético, bem rápido, uma síntese do que é conhecimento. Conhecimento é conhecer a palavra de Deus. Conhecimento é conhecer a Deus. Conhecimento é conhecer a Jesus Cristo. Conhecimento é conhecer o Espírito Santo de Deus e todos os mandamentos e todas as vontades e todos os ensinamentos que, por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nossas vidas. Lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, nos dá o esclarecimento da importância de conhecermos a palavra de Deus. Tanto que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Quem é a verdade? Quem é a verdade? Quem é a verdade? Aonde que está escrito que Jesus é a verdade? João 14,6. Aonde está isso? Além de estar na tua Bíblia, onde está isso? Está lá, ó. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se a palavra do Senhor nos diz: crescei no conhecimento e na graça, o conhecimento é conhecer a palavra, é conhecer Jesus, é conhecer a verdade, porque através da verdade seremos libertos em Cristo Jesus. Em Oséias, como eu ia citar aqui, nos diz assim: aqui demonstra a necessidade de conhecermos a palavra, de conhecermos Jesus, Deus, o Espírito Santo, seus mandamentos, suas vontades. Em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei de Deus, eu também ignoro os seus filhos. Então, aqui nos ensina que devemos conhecer a palavra, que devemos crescer no conhecimento, de uma maneira prática, simples, sintética, uma síntese de conhecer, que eu já expliquei o que significa crescer na graça, ou perdão, no conhecimento. Agora vamos tratar da graça, e a graça é algo tremendo e maravilhoso. Eu quero dizer, antes de mais nada, que vou fazer uma pequena referência que em latim tem algumas definições acerca da igreja protestante que somos nós, que definem 5 coisas que o cristão deve executar, que o cristão deve carregar consigo toda a sua vida, que o cristão deve permanecer no que nós vamos ler agora. São 5 coisas que definem os princípios fundamentais do homem e da mulher de Deus. São elas: sola gratia. A segunda, solo Christus. A terceira, sola fide. A quarta, sola escritura. E a quinta, soli deo gloria. E agora o significado de cada um deles. Na sua vida, como definição de vida cristã, esses 5 itens devem estar cravados e gravados nos seus corações. Você não pode fugir do que nós vamos ler aqui agora. Então agora a tradução disso: sola gratia significa só a graça de Deus em nossas vidas. Solo Christus, só Jesus Cristo salva. Solo fide, só a fé nos leva até Jesus Cristo. Sola escritura, ou só a escritura nos leva à libertação através do conhecimento da palavra e do conhecimento de Jesus Cristo. E finalmente, soli deo gloria, somente a glória a Deus. Amém, amados? Eu queria ressaltar isso para enfatizar sobre a graça. E agora eu quero dar a você, antes de nós entrarmos num outro texto bíblico, a definição prática da graça. O que é graça? Por que a palavra do Senhor fala sobre a graça imerecida? Fala sobre crescer na graça e no conhecimento? Fala tantas vezes, se eu não me engano, fala em torno de 250 vezes a palavra graça na palavra de Deus. E diz assim: graça é um favor que não foi merecido, ou seja, você não merece a graça de Deus. Graça é algo bom que é dado não porque a pessoa que recebe merece. Em outras palavras, nós não merecemos a graça de Deus, mas porque a pessoa que dá é generosa. O Senhor Deus, Ele é de extrema generosidade
ao ponto de derramar sobre nossas vidas a sua graça, mesmo que nós não venhamos a merecer. Segundo, a graça é a concessão, ou seja, é o ato de dar a você, é a concessão de bondade a alguém que não tinha direito. Ou seja, nós não temos nenhum direito de receber de Deus a graça salvadora. Mas nada, não importa o que você faça, você pode pregar para multidões, você pode passar toda a sua vida dentro de uma igreja, você pode orar 24 horas por dia, durante todo o resto da tua vida, você pode dar o que você tiver, os seus bens, os seus órgãos, o seu sangue, a tua vida pela pessoa, qualquer que seja, e mesmo assim, você não merece a graça de Deus. Graça é algo que recebemos independente do nosso merecimento. Por isso é que Deus é tão maravilhoso, por isso é que Deus é tão tremendo. E qual é a maior prova da graça de Deus sobre nossas vidas, levando em conta que nós não merecemos nada, não temos a menor possibilidade de receber nada de Deus? Às vezes, antes de você responder, eu já até comentei aqui na igreja que nós precisamos parar de pedir as coisas a Deus. Eu sei, mas pastor, a palavra do Senhor diz assim: pedi, dar-se-vos-á, tudo pediste ao Pai, Ele vos dará. Eu entendo, e essa palavra está certíssima. Mas amados, como o apóstolo Paulo falou para o Senhor: Senhor, se possível, tira de mim esse espinho na carne. E Deus falou para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então a graça de Deus nos basta. Por mais que nós venhamos a pedir, nós não temos a menor condição de pedir nada a Deus. Se Ele já te deu, se Ele vai te dar, é simplesmente pela misericórdia dEle, pelo amor infinito, pela misericórdia que se renova a cada manhã, porque não temos o direito de pedir nada. Somos pecadores, somos falhos, errantes, andando por esta terra, errando de manhã, de tarde, de noite. Por isso que a graça é um favor imerecido, é um favor dele para quem não merece, que somos nós. Ainda tem mais definição da graça, para que você saia daqui sabendo o que é graça. Graça no hebraico é chen, significa curvar-se, abaixar-se, com a conotação de favor imerecido e a condescendência de ser superior por alguém inferior em valor e posição. Em outras palavras, a graça é quando você se quebra diante de Deus, e Deus, pela posição superior dele, Ele acaba te abençoando porque Ele quer, não porque você merece, não porque você se ajoelhou diante dele, não porque você está chorando um rio de lágrimas, mas Ele te abençoa porque Ele é superior e Ele é um ser abençoador. Outra palavra para graça, encontrada no Antigo Testamento, que são, conforme eu citei aqui, mais de 250 vezes a palavra graça, é a palavra recebe, traduzida em português como misericórdia, com o significado de amor leal, firme e fiel. Quem é a única pessoa que tem por nós um amor leal, firme e fiel, a não ser Deus? E só Ele pode ter um amor desta maneira, porque por mais que você ame o seu filho, o seu amor não é perfeito como o de Deus. Por mais que você ame a tua esposa, o teu esposo, o amor não é perfeito como o amor de Deus. Por mais que você ame a sua mãe e seu pai, não é perfeito como o amor de Deus. No Novo Testamento, graça é o mesmo que bondade. Essa misericórdia imerecida está sempre disponível. Entendam isso, amado. A misericórdia e a graça de Deus está sempre disponível para aqueles pecadores que creem no Evangelho e obedecem ao seu Senhor.
Aleluia. Os cristãos primitivos usavam esta palavra quando se reunia e se saudavam. Diziam muitas vezes graça e paz, que a graça do Senhor o acompanhe, sempre desejando a graça de Deus, porque o melhor que nós podemos ter em nossas vidas, o que é, senão a graça de Deus. E quando você deseja para alguém que a graça do Senhor o acompanhe, graça e paz, você está desejando para essa pessoa o melhor que ela pode receber de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache competente, se ache capaz, ou se ache melhor do que os outros, porque somos feitura sua, fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Em outra palavra, ou em outras palavras, a graça é algo que não nasce com nós, é algo que não está dentro de você, é algo que não é teu, é algo que você nunca vai conquistar pelo esforço próprio, é algo que você nunca vai ter disponível nas tuas mãos, segundo as suas obras, segundo a sua vida natural, mas sim segundo a tua busca a Deus, a tua entrega, a sua obediência, a sua busca do Evangelho, para que a graça do Senhor nos alcance não somente no dia do juízo final, não somente a tal graça merecida que é a salvação em Cristo Jesus, mas a graça diária, a graça que nós precisamos, porque fé que o Senhor nos dá é graça, livramento é graça, bênção que Ele nos dá, só qualquer uma que seja, material, financeira, emocional, é graça também. O perdão de Deus é graça, a misericórdia é graça. A palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, isso é graça. E nós recebemos a graça de Deus todos os dias de nossas vidas. Aleluia. Por isso que precisamos agir como merecedores, precisamos agir na obediência, andar na obediência, andar como quem ama o Cristo, como quem ama a Deus, como sabe que Ele é o nosso Senhor, e não há mais nada dessa vida que seja mais importante do que o nosso Deus. Pastor, eu tenho meu filho, ele é extremamente importante. O filho não é teu, o filho pertence a Deus. Foi Ele que criou, foi Ele que te deu, foi Ele que te deu a dádiva de gerar um filho, foi Ele que deu a inseminação criada por Ele. O filho não é teu, a tua vida não é tua, nada te pertence. Se você pensa que você tem um imóvel, você não tem nada, você é mordomo, você cuida do que pertence a Deus. Deus colocou nas tuas mãos para que você cuidar para Ele. E sabe o que é mais interessante? O que é de mais valor que você tem? O que é de maior valor que Deus te deu uma responsabilidade que pertence a Ele? Eu falei que você tem, mas na realidade pertence a Ele. O que é de mais valor que Deus colocou nas tuas mãos, mas que pertence a Ele, que você tem que cuidar, sabendo que pertence a Deus, e todo zelo e todo cuidado é pouco para com este bem. Qual é? Qual é? Aleluia, glória a Deus. É a vida. O maior bem que Deus te deu é a vida. É a vida que você está aí agora, olhando para este que vos está pregando neste lugar. O maior bem que você tem é a sua vida. O maior bem que Deus te deu é a vida, mas que na realidade Ele é o dono verdadeiro. E quando você não cuida da tua vida, da tua alma, você não cuida da tua vida espiritual, você está negando a Deus a autoridade que Ele tem sobre a tua vida. E mediante
mediante isso nós buscamos o que de Deus? A graça. Mas como que Deus vai nos dar a graça, se nós não reconhecemos que Ele é o dono da graça, que nós não reconhecemos que não somos merecedores, que não podemos e não temos e nem sabemos? Se não entendermos que devemos caminhar todos os dias, entendendo que não merecemos nada, mas Deus está disposto a te abençoar todos os dias de vossas vidas, inclusive quando chegar o dia da nossa salvação, Ele quer te abençoar com a graça. Mas se você não entender que precisamos ter uma retidão, um caminho para merecer isso, nós estamos caminhando para a perdição. Que haverá um dia em que cada um de nós prestaremos conta de todas as nossas atitudes. Haverá um dia em que estaremos diante do maior juiz que esta terra vai conhecer. Estaremos diante daquele que nos julgará e que nos condenará, ou, se possível, pela graça de Deus, nos absolverá, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. O interessante é que tudo que fazemos aqui agora, neste momento, está sendo escrito num livro. Toda palavra dita, todo pensamento pensado, toda atitude executada, tudo que você faz está sendo neste momento anotado num livro chamado livro da vida, o livro da tua história. E a palavra do Senhor diz que no final dos tempos, no julgamento, esse livro será aberto, e só um pode abrir esse livro, que se chama Jesus Cristo. Este se chama Jesus Cristo. E que você não deixe de pensar, não deixe de entender o que eu estou falando, que tudo que você faz está sendo escrito lá, e ali servirá como provas, ou contra você, ou a favor de você. Você vai escolher. Mas você não escolhe no dia. Quem vai escolher no dia é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas você escolhe hoje, se o que você está escrevendo, se o que você está fazendo, que o Senhor está escrevendo, são coisas que vão te condenar, ou são coisas que vão te absolver e te salvar. Pastor, mas a palavra do Senhor diz que a graça, ela é imerecida. Então, se a palavra do Senhor nos diz isso, então aonde é que está na palavra de Deus que eu tenho que fazer algo para merecer a graça imerecida? Qual é o tema da festa? Crescei na graça e no conhecimento. Se a ordem é que devemos crescer na graça, é porque através do crescimento na graça que alcançaremos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas pastor, como que se cresce na graça? O que fazer? Primeiro vamos aos textos bíblicos e depois vamos à praticidade do nosso dia a dia. Em Mateus capítulo 10, se eu não me falha a memória, Mateus capítulo 10, no versículo 1 até o versículo de número 6, do 7 ao 13, Mateus, Evangelho segundo Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 10,
versículo de número 7 ao 13. Amém? Diz assim: e à medida que seguirdes, ou seja, à medida que caminhares no vosso dia a dia, pregai que está próximo o reino de Deus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expele demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje, amados, é uma espécie de bolsa que se carrega numa mula, por exemplo, que tem uma bolsa de um lado, uma bolsa do outro, e as pessoas que são viajantes carregam algum valor ali, algum dinheiro, algum recurso para o dia a dia. Só que o Senhor está aqui orientando que não carregueis nem ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, em outras palavras, nem de 2 mudas de roupa, nem de sandália, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado que entrares, pastor, baixa só um pouquinho, que entrares, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirar, ou até sair daquele lugar. E ao entrares na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outro a vossa paz. Em outras palavras, começamos aqui a entender que crescer na graça é fazer e obedecer o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o ide, pregar o evangelho a toda criatura. Crescer na graça é levar salvação. Crescer na graça é se preocupar com as coisas do reino. Crescer na graça é levar a paz para a casa que não tem paz. E quem é a paz? Jesus Cristo. É você levar para a casa que não tem Jesus, você levar Jesus. Você chega numa família, numa casa, num local, e há contenda, há desentendimento, há problemas, guerras, batalhas, e você leva Jesus para aquela casa, fala de Jesus, prega sobre o final dos tempos, prega que está próximo o reino de Deus, e Jesus entra naquela casa, e Jesus entra naquela família, e ali passa a ter paz. Quando fala, e entra com a vossa paz, porque nós temos Cristo Jesus em nossas vidas, e Ele nos dá a paz que nós precisamos para o nosso dia a dia, e devemos levar essa paz também para outros. Então isso começamos a entender o que é crescer na graça, é fazer a vontade do Pai, é obedecer, é você levar Jesus Cristo para a vida que precisa, e não somente você ficar na tua vida secular se preocupando com ouro, prata ou cobre, se preocupando com riquezas, com dinheiro, com coisas materiais. Isso não leva você à salvação, nem aqui nesta igreja e nem nenhuma igreja da face da terra. Aleluia. O que mais? O que mais que significa crescer na graça? Quem pode me dizer uma parte na Bíblia que exemplifica fielmente o que é um homem que cresce na graça de Deus? Quem pode me dizer? Não é um versículo e nem um capítulo inteiro, mas são o aglomerado, a união, a reunião de vários versículos. Eu vou dar uma pista. Fica em Mateus. Ali tem uma parte ali que nos ensina a ser cheio da graça de Deus, nos ensina a crescer na graça de Deus.
É bem claro, está bem resumido, bem esclarecido. Então, diante do texto bíblico, qual é esse texto? Qual é? Quem pode me dizer? Aleluia. Mas dentro do Sermão do Monte, qual é o aglomerado, o conjunto de versículos? Dentro do Sermão do Monte, a irmã já falou, que fala sobre como que se cresce na graça de Deus. Se a palavra do Senhor diz, se crescer na graça, corre, parte para aqueles versículos, leia e releia, estude e passe a praticar, que você vai crescer na graça. Qual é? Vai, Sandra, já que você começou. Qual é? Ela já deu uma pista, mal. Está dentro das bem-aventuranças. Acabei de falar. Já entreguei a cereja do bolo. Já acabei de falar, em vez de eu falar, está dentro do Sermão do Monte, eu falei, está dentro das bem-aventuranças. Glória a Deus. As bem-aventuranças, ali explica de uma maneira clara, sintética, resumida e de uma maneira linda como que é crescer na graça de Deus, porque crescer na graça de Deus de uma forma prática significa agradar a Deus. E como se agrada a Deus? Por exemplo, bem-aventurados os humildes de coração. Como se agrada a Deus? Sendo humilde. Bem-aventurados os pacificadores. Como que se agrada a Deus? Sendo um pacificador, tanto sendo um pacificador natural, quanto sendo um pacificador espiritual. O que é um pacificador natural? É quando você vê uma família, um casal, amigos em pé de guerra, e você entra naquela situação para apaziguar, para ajudar a resolver, para levar a paz, para trazer a comunhão, para que ali não haja mais confusão, mas que haja paz. Este é um pacificador natural. E o pacificador espiritual? Pacificador espiritual? Não. Qualquer um pode ser um pacificador espiritual. Não é só um pastor, um evangelista, um obreiro. Qualquer um pode ser um pacificador espiritual. O que é ser um pacificador espiritual? É quando você fala de Jesus para alguém e essa pessoa se arrepende dos seus pecados e ela volta para Jesus, outrora, em outra hora, inimigo de Deus, agora amigo de Deus. Você trouxe a pacificação entre Deus e essa pessoa. Este é um pacificador espiritual, porque tratou da parte espiritual, tratou da alma daquela pessoa. E a palavra ainda diz assim: bem-aventurados os... Daí, me ajuda aí, fugiu. Os misericordiosos, né? Bem-aventurados que choram porque, pastor, aí a minha irmã vai para o céu, porque ela chora toda hora, quebrou o celular, ela chora, caiu. Não estou falando desse choro, eu estou falando quando você chora, quando você reconhece que você não é nada, e você sabe que você é um pecador, que você é um errante, e você vai em oração, você chora diante de Deus, que você sabe que você não merece nada, você sabe que Deus é superior sobre você, e você chora para as tuas mazelas. Mas bem-aventuranças ensina você a crescer na graça e no conhecimento. Então leiam as bem-aventuranças. E agora, no nosso dia a dia, como crescer na graça e no conhecimento? Vamos fazer o contrário. Como perder ou como diminuir a graça de Deus na tua vida? Vamos fazer assim: ao invés de crescer, vamos diminuir. Como diminuir? Como você vai cada dia mais se distanciando da graça de Deus na tua vida? Como que você faz isso? Isso, não sei quem falou aí, mas fofoca. Isso mesmo.
Fofoca te distancia da graça. Isso, mentira. Alguém gritou lá de trás, mentira, mentira. Isso, contenda, confusão, ciúme, raiva, ódio, tudo isso favorece você para que você se distancie cada vez mais da graça de Deus, e a tal graça que é imerecida não te alcançará, porque se fosse te alcançar, eu pego a minha Bíblia, rasgo ela todinha, boto no fogo e vou viver a minha vida. Eu vou para o mundo, como dizia um personagem de cômico de comédia, que ele dizia assim: eu vou para a galera. Por que eu disse isso? Porque se a graça de Deus é de fato imerecida e não há nada que precisamos fazer para alcançar a graça imerecida, então venhamos e convenhamos, o mundo inteiro está salvo. Não precisa ser cristão, não precisa estar na igreja. O ímpio, o maconheiro, o marginal, o perdido, o assassino, qualquer um está salvo. Então para que nós estamos na igreja? Não é isso? Porque se o versículo que diz a graça é imerecida, ninguém merece, mas a graça vem sobre nós, então para que precisamos estar na igreja? Mas a palavra do Senhor fala em outras passagens da seguinte maneira, para que podemos ter um ensinamento melhor. Jesus Cristo diz: aquele que crê em mim e permanecer, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Provai de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para a vossa alma. Qual é o descanso da vossa alma? Qual é o descanso? É o descanso eterno, é a salvação. Porque quando você morrer, tua alma vai para algum lugar, e se ela for para o inferno, sua alma nunca vai ficar descansada. Mas quando a palavra do Senhor nos diz para descanso para a vossa alma na vida eterna, a nossa alma vai para o lado do Senhor, ali haverá descanso eterno. Não é isso? E o que o apóstolo Paulo nos ensina? Congregai-vos, abandonai as vossas impurezas, abandonai as vossas concupiscências. A saber, concupiscência significa a vontade da carne de fazer tudo que é errado, são os desejos carnais, os desejos naturais. Isso é a graça de Deus, isso é crescer na graça de Deus, porque vós sois agora homens e mulheres de Deus, então que não se portem mais como homens mundanos, como mulheres mundanos. Palavrão não existe mais na vida daquele que conhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, porque a palavra do Senhor diz que não vá ou que não entre em vossa boca nenhuma palavra torpe, ou que não saia dela. E o que é uma palavra torpe? Palavrões, palavras de maldição, palavras que não são palavrão, mas você usa como palavrão. Será que palavrão é só palavrão? Ou palavrão vale a intenção também? Se você está com muita raiva de alguém e de repente você ameaça soltar uma frase de palavrão, mas no meio do caminho você sabe que você não pode, que você é um servo de Deus, aí você termina mudando a última palavra, mas venhamos e convenhamos, qual foi a motivação daquela frase? Tipo assim: ah, vai tomar café. Qual foi a motivação? Não seria melhor, não pastor, a motivação foi a melhor possível. Então se a motivação foi a melhor possível, não seria melhor ter dito que Deus te abençoe, que a misericórdia de Deus te alcance, não é isso? Mas aí você ameaça, a carne te estremece por dentro, ela vai lá e morde você por dentro, e você cede ao impulso da carne, e você olha para a pessoa com raiva, com ódio, e diz: ah, vai tomar café. Isso é palavra torta também. Pastor, tomar café é da maneira que você coloca. E a mentira? Pastor, na Bíblia, se procurar, deve estar escrito lá mentirinha santa, pastor. Não existe mentira santa, não existe. Fala a verdade, doa o que doer. Para o homem, a palavra do Senhor nos ensina que deve ser sim, sim, não, não. Não importa as consequências, mas uma coisa é fato, que a mentira muitas vezes ela vem carregada.
Quando você começa com uma mentira, talvez lá na frente você vai ter que inventar outra mentira para dar sentido à primeira mentira. E se houver uma outra situação, uma terceira, e quando você vê, você se tornou não filho de Satanás, porque a palavra do Senhor diz que o pai da mentira é Satanás. E se você é uma pessoa que gosta de mentir, você se torna um filho de Satanás e não um filho de Deus. E o ódio, o que tem em vosso coração? Que coração que Deus te deu? Você aceitou Jesus e agora o Senhor Jesus mora onde? Dentro de você? Mora? E o Espírito Santo? A palavra do Senhor nos ensina que somos o quê? Templo do Espírito. Ué, agora tem Espírito Santo de ódio? Tem Espírito de ódio, mas Espírito Santo de ódio não existe. Espírito Santo de raiva não existe. Espírito Santo de inveja não existe. Existe Espírito Santo de Deus. E ponto final. Puro, santo, verdadeiro, e que não há outra definição. Mas homens e mulheres na igreja que não entenderam ainda que precisam lutar dia após dia, lutar em nossas vidas, nas suas caminhadas, no seu trabalho, na tua casa, na tua vida, para permanecer na graça de Deus, se utilizam de verbetes, de pequenas atitudes que os leva para a perdição eterna, que os distancia cada vez mais da presença da graça de Deus em vossas vidas. Ah, pastor, a carne é forte, por isso eu acabei cedendo. Não, a carne não é forte o suficiente para vencer um homem ou uma mulher de Deus, não é forte o suficiente para vencer o Espírito Santo que está em você. Na realidade, o que houve não foi a carne fraca, o que houve foi uma vontade interior que você teve de pecar, e a sua desculpa é: a carne é fraca. Mas se a palavra do Senhor nos ensina: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, isso nos dá uma outra ideia. E só podemos crescer na graça e no conhecimento em Jesus Cristo. Em Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 40, diz assim: e o menino, a saber Jesus Cristo, quando era pequeno, e o menino crescia em graça e em sabedoria. Por que ele crescia em sabedoria? Porque a vivência do dia a dia, aquilo que Deus vai dando e que você vai recebendo, que você vai recepcionando, que Deus vai te dando e você vai colhendo, e que Deus vai te dando e você vai guardando, isso vai se tornando sabedoria na tua vida. Podemos trazer para o lado do conhecimento da palavra. Quanto mais se conhece a palavra de Deus, mais sabedoria você tem na tua vida. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais sábio você se torna. Quanto mais você busca a Deus e ora a Deus, mais sábio o homem e a mulher de Deus se torna. Mas fala também que Jesus crescia o menino em graça. Por quê? Porque ele fazia a vontade do Pai, porque ele obedecia ao Pai, porque ele fazia tudo que o Pai assim o ordenava. Por que nós, se o próprio Senhor Jesus Cristo crescia em graça e em sabedoria, por que nós não podemos e não devemos crescer na graça de Deus? Vamos falar um pouquinho mais de graça? Não vou me estender mais muito não. Eu acho que já está quase bem explanado, já está quase bem explicado. Eu acho que poucos aqui têm dúvida o que é graça agora, mas eu quero dizer mais algumas coisas. Não olha para a pessoa ao seu lado, olha para as pessoas ao seu lado. Pode olhar, pode virar a cabecinha aí. Se você tiver com torcicolo, vira o corpo todo, você faz assim, ó. Isso, olha as pessoas que estão ao seu lado. O que elas são para você? Primeira coisa que elas são, independente do seu conceito, independente da sua avaliação, independente do seu gostar ou não, elas são filhos de Deus.
Cada um de nós. Então, se você olha para o teu irmão ao lado, se você convive com uma pessoa que você sabe que é filho de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é respeitar como filho de Deus, amá-lo como um pai ama o filho. Se nós amamos o pai, amamos o filho. Nem assim que nós amamos o nosso irmão de carne. Você não ama o teu irmão de carne, você pode ter algum problema com ele, mas você ama. Então nós devemos amar o nosso irmão incondicionalmente, ok? Segundo, devemos olhar para o nosso irmão e tratá-lo como superior. É sério, pastor? Trate ele como superior a você e se trate diante do teu irmão como inferior a você, ou melhor dizendo, como inferior a ele. Pastor, eu estou na igreja há 10 anos, ele entrou agora. Não importa, o Senhor nos ensina que devemos nos tratar inferiormente à pessoa que está à nossa frente, ok? Terceiro, ele, segundo a palavra de Deus, ele é o próximo. Ele é o próximo. Aí voltamos nos 2 mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que disse assim, que o primeiro maior mandamento é este: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo maior mandamento é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, em terceiro lugar, ele é o teu próximo. E se ele é o teu próximo, ele tem que ser amado. E se ele for amado, se ele é o teu amado, se você o ama, por que você tem raiva, ódio, inveja, ciúme, e seja quais forem mais os adjetivos que você tem sobre essa pessoa? Por quê? Se essa pessoa que está ao teu lado é o teu irmão em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque está faltando algo dentro de você. Está faltando algo dentro de você. Está faltando você se tornar filho de Deus de verdade. Um filho de Deus ama incondicionalmente, não importa o que te faça. Pode vir. Bateu, aqui é outra face. Pastor, mas isso não é vergonhoso? Você não espera receber do homem, você espera receber de Deus. E se você está em busca da graça salvadora, você tem que se humilhar. Você tem que se humilhar. Um grande revolucionário, que a maioria aqui já ouviu falar, nem todos conhecem, mas a maioria já ouviu falar, que se chama Gandhi. Gandhi, ele não era cristão. Ele não era cristão. Certa vez ele chegou diante, uma pessoa chegou diante dele e foi falar de Jesus para ele. Sabe o que ele respondeu? Ele disse assim: por que você vem falar desse Jesus, se as suas atitudes me demonstram que você não conhece esse Jesus pelo qual você fala? Já parou para pensar nisso? De você falar de Jesus para alguém e você não ter um comportamento santo, cristocêntrico? Que respaldo que você tem? Que capacidade que você tem para falar de Jesus para alguém? Deve falar? Deve falar. Mas qual testemunho de vida você tem dado? Amados, entendam uma coisa: tudo que nós precisamos para a nossa vida só vem de um lugar, lá de cima, é de Deus. Segundo, tudo que ocorre na nossa vida, todas as lutas, todas as batalhas, só quem pode nos dar vitória é Deus. Então o que você precisa? Se você está passando mal, você procura o pastor, tá certo? Tá certo? Não estou dizendo que você não deve me procurar para me orar por você, é diferente, mas o correto é procurar o pastor? Não. Procurar o teu irmão? Não.
procurar o teu vizinho, teu pai, tua mãe, o banco, seja quem for. Não, é procurar Deus. Eu vou contar uma historinha para vocês rapidamente e vou encerrar nessa historinha. Certa vez, uma jovenzinha, estava um sol fresquinho, um friozinho gostoso, e ela resolveu plantar no jardim algumas flores, e plantou algumas sementes. No dia seguinte, nevou naquele lugar. Nevou naquele lugar. Todos sabem que é neve, né? Nevou. E a neve cobria a terra do jardim. E ela, isso é apenas uma história, mas nos dá para demonstrar a necessidade que nós temos de Deus. E ela virou para a terra e disse: terra, por favor, brote a minha sementinha que eu plantei. Terra, por favor, eu quero ver minhas flores que eu plantei crescer. E a terra falou: olha, eu queria muito poder te ajudar, eu queria muito poder fazer essa sementinha que você plantou aqui em mim, fazer ela germinar e crescer, mas eu não posso, não é responsabilidade minha. O problema está na neve. Enquanto a neve existir aqui em cima de mim, a sua semente não poderá brotar. Então fala com a neve para ela derreter, e a água vai descer sobre esta terra e fará a sementinha brotar. E a menina foi falar com a neve: neve, por favor, neve, derreta, para que molhe a sementinha que está na terra abaixo de você, para que ela brote, para que eu veja as flores que eu plantei e alegre o meu dia. E a neve virou para a menina e falou assim: eu não posso, não é responsabilidade minha, você está falando com a pessoa errada, você tem que falar para o sol, mande que o sol brilhe com força, porque assim ele vai me aquecer e eu derreterei e me tornarei água e poderei molhar a semente que está plantada na terra, para que ela germine e torne uma planta e venha a florescer e venha te dar as flores que você quer ver. E ela foi para o sol: sol, por favor, brilhe, brilhe para que a neve derreta e que minhas flores brotem. E o sol falou: filha, você está falando com a pessoa errada, não é responsabilidade minha, a culpa não é minha, eu continuo brilhando, eu sempre vou brilhar, mas você está falando com a pessoa errada. Fale para que as nuvens saiam de entre mim e a neve, para que eu possa brilhar em cima da neve e assim derretê-la. Então a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é das nuvens. E a menina foi falar com as nuvens e falou: oh nuvem, por favor, saia da frente do sol, para que o sol possa brilhar em cima dessa neve, derreter a neve, para que minhas flores venham a brotar. E o que a nuvem falou? Você falou com a pessoa errada, a responsabilidade não é minha, a culpa não é minha. Para que eu possa sair daqui da onde eu estou estacionado, é necessário que um vento me empurre e me leve para outro lugar. Então fale com o vento. E a menina foi falar com o vento e falou assim com o vento: ó vento, tu que sopras para todos os lugares, em todos os lugares deste mundo, por favor, sopre aquela nuvem para que empurre ela, para que o sol brilhe, derreta a neve e que molhe a terra e que brote as sementes das flores que eu plantei. E o que o vento falou? O vento falou: você
está falando com a pessoa errada. Não fale comigo. Agora vem o X da questão das nossas vidas. O vento disse assim: não fale comigo, porque a responsabilidade não é minha. Fale com Deus. É Ele que pode todas as coisas. É Ele que mandou a neve. É Ele que fez a terra. É Ele que faz brotar a semente. É Ele que faz o sol brilhar. É Ele que faz a nuvem. É Ele que faz o vento soprar. É Ele que faz o vento empurrar. É Ele que faz o sol brilhar sobre a terra e derreter. Ele é o Senhor dos senhores, o Senhor supremo. É aquele que faz tudo por nossas vidas. É aquele que muda a nossa vida. É aquele que detém em sua sabedoria, em sua totalidade, toda a graça que precisamos para o nosso dia a dia. É isso que precisamos entender. Não precisamos de ninguém. Não que você não deva compartilhar e viver ao lado da pessoa que você ama, seja amigo, irmão, parente, mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos verdadeiramente de Deus em nossas vidas. Ele é a solução verdadeira para os nossos problemas, para nossas lutas, nossas guerras. A graça que tanto desejamos vem dele. E eu não entendo por que a coisa que mais fazemos, se precisamos da graça de Deus em nossas vidas, é nos distanciar da graça, é nos distanciar do melhor que podemos receber. Eu pergunto para você, quando eu digo eu pergunto para você, eu pergunto para todos os irmãos: como é que você está? Estou bem, pastor. Como é que você está? Estou bem. Vou perguntar a terceira vez. Fala para mim, como que você está? Aí o semblante cai. O semblante cai. Ah, pastor, mais ou menos. Então o que você precisa na tua vida? Da graça de Deus. E se a palavra do Senhor nos ensina como tema desta festa: crescer na graça e no conhecimento, o que precisamos então? Crescer na graça. Parar de tratarmos os irmãos de qualquer maneira. Somos uma família cristã. Somos filhos do mesmo Pai. E o que é mais interessante, fazemos parte do mesmo corpo. Quando a sua mão direita está com raiva da esquerda, ela pega uma agulhazinha e fica espetando? Sua mão direita já fez isso com a esquerda? Ou, de repente, você está sentado numa mesa e a sua mão direita está lá, às vezes, a sua esquerda mexendo. Você pega o direito e faz isso? Você faz assim? Ou não, porque ela faz parte de um todo? Ela faz parte de um corpo. Muito pelo contrário, quando a tua mão esquerda está machucada, que falta que faz para lavar a direita, não é isso? E quando você vai trabalhar que você usa as duas mãos, aí você se quebra. Uma irmã, então, que de repente na hora de cozinhar corta um dedo de uma maneira profunda e fica doendo, aquele inflama às vezes, e aquilo você enrola. Como é que lava uma louça? Fala para mim, como é que você segura a panela, esfrega e passa sabonete, ou sabonete, o detergente ao mesmo tempo? Fala para mim, como é que você faz isso? Como é que você faz? Hã? Ah, é? É mais fácil assim, né? Segurar com o cotovelo. Você falou algo muito interessante. A irmã falou aqui algo muito interessante. E eu vou dar exemplo aqui. Ela disse que eu seguro o prato com o cotovelo e esfrego. Eu seguro com o cotovelo e esfrego com a outra mão. Você pode fazer isso até para algumas coisas, não dá? Até para algumas coisas dá. Mas dá mais trabalho, não dá? Não dá mais trabalho? Não é melhor que sua mão esteja segurando? Então, se você vai fazer a obra de Deus,
e se você não quer ajuda do teu irmão, tu vai ter mais trabalho para fazer a obra de Deus. Então melhor que o teu irmão esteja na paz contigo e ele te ajuda, porque um fardo a ser carregado por dois é mais leve. Nós somos parte do mesmo corpo. Não há nesta igreja, aqui agora, neste recinto, a começar por mim, não há ninguém melhor ou pior neste lugar. Só há filhos de Deus, merecedores, ou perdão, imerecedores da graça dele e da misericórdia dele. Amém, amados? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos louvar e adorar a Deus. Alguém tem dúvida acerca da graça? Todos agora sabem o que é a graça? Glória a Deus.